E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Felipe da Play One Cine TV e sejam bem-vindos a mais um episódio que tá sensacional hoje. A gente vai trazer aí mais uma modelagem aí de personagens e por que não modelar esse personagem tão icônico aí da saga Star Wars, né? Agora que tá explodindo Mandaloriano, essa série fantástica que mexe com vários elementos aí de Star Wars que a gente tanto gosta. Então hoje a gente vai modelar o capacete do Mandaloriano da série e futuramente a gente vai trazer aí a parte do corpo dele e também a parte de texturização. Então vamos nessa. Então, para começar, eu vim aqui no Google para escolher algumas referências de como é que é o capacete do Mandaloriano, né? Então a gente pode ver aqui que tem várias imagens aqui de referência, de boneco, de 3D, de elementos, takes da série, né? Então a gente pode ver aqui também que temos aqui o visual 3D de como seria o capacete do Mandaloriano. Eu vou pegar esse como base, que já está até montado aqui, para pegar como referência na nossa modelagem 3D. Eu acabei colocando ele aqui no Photoshop só para eu diminuir um pouco a opacidade dele aqui, né? No caso eu joguei a imagem, ela tava assim, eu venho aqui no cantinho, diminuir a opacidade aqui no Photoshop só para eu modelar melhor. Mas vocês podem também pegar cada imagem também se quiserem, acabar colando aqui em cima e montando uma base aí para a sua modelagem. Indo pro Blender, a gente vai dar de cara com essa imagem, como sempre. Então a gente vai dar um delete no cubo, né? E aqui no cantinho esquerdo embaixo a gente vai arrastar a imagem. E aqui eu vou selecionar aqui nesse lado esquerdo eu vou apertar a tecla número 1 e aqui a tecla número 3. E eu vou vir aqui nos meus arquivos e eu vou arrastar a minha imagem que eu acabei de selecionando aqui e vou jogar em uma área aqui à esquerda, né, que seria o eixo Y, e eu vou jogar também novamente aqui no eixo X. Se eu mexer aqui o scroll do mouse eu consigo voltar a visão 3D do software, né? Então vou deixar aqui mais ou menos o tamanho. Se eu voltar aqui com 3, ele volta na visão do eixo X. Então vou vir aqui, selecionar essa imagem, eu vou deixar mais ou menos no tamanho que está a minha segunda imagem. Então eu vou vir aqui em GZ, eu consigo posicionar ela bem no tamanho certinho, ó. Vocês podem ver aqui, mais ou menos igual aí. Então já dá para começar a trabalhar. Daí o segundo passo, eu vou colocar aqui, deixa eu só jogar esses dois caras para lá, um pouquinho pro canto aqui para a câmera pegar. E eu vou agora jogar aqui um objeto para a gente começar a modelar. Então aqui eu vou voltar no 3. Aqui eu vou jogar um contrário assim, beleza. Então Shift A, Mesh, vou adicionar uma esfera. Eu vou jogar aqui mais ou menos no centro e vou colocar nesse carinha aqui. Eu posso dar um SX, que ele vai diminuir nesse eixo X. Agora nesse lado aqui eu vou arrastar ele e vou colocar ele nesse desenho aqui do lateral do capacete. Então eu vou dar um SY também para aumentar aqui, para ficar igualzinho. Daí, para facilitar nossas vidas, eu vou só lembrando, para deixar esse modo wireframe, é só pressionar o Z. No caso, se o de vocês estiverem assim, Solid, vocês pressionam o Z e o wireframe ele volta aqui então
ativar essa visão, que é um estilo raio-x, né, que a gente consegue visualizar melhor o nosso 3D completo. E vocês podem selecionar, isso facilita também na seleção. Então vou vir aqui no cantinho e vou pressionar, arrastar até mais ou menos no centro aqui, bem no centro, e vou dar um delete faces. Fechou? E aqui eu vou, aqui no lado direito, eu vou vir nessa ferramenta aqui e vou dar um add modifier e vou colocar aqui mirror. Olha que legal. Então qualquer ação que eu fizer de um lado, ele vai fazer no outro. Isso facilita bastante a nossa modelagem também. Então eu vou começar deletando essa parte aqui de baixo. Delete faces, que aqui na parte de baixo a gente começa a mudar. Aqui em cima a gente tem essas três opções aqui de seleção. No caso, se eu quiser selecionar as vértices, as arestas e a face. Eu vou voltar para o modo Solid, que vai ficar mais fácil aqui, e vou selecionar as arestas e vou pressionar Ctrl e vou selecionar só essa parte de baixo aqui. Então vocês podem ver que ele seleciona tudo que pertence a uma direção, né, de seleção. Se eu vim aqui no Alt, ele seleciona também uma única direção. Se eu vim aqui embaixo, ele seleciona essa parte de baixo. E eu vou começar a acrescentar a modelagem aqui. Eu pressiono E, Z, que ele vai começar a descer o meu 3D. Então eu começo a fazer mais um aqui. Acho que até a parte de baixo aqui fica legal. Eu vou, se vocês verem aqui desse lado, nessa imagem lateral aqui, vocês percebem que tem o capacete dele, quanto mais para frente é um pouquinho para baixo, né? Então posso fazer esse movimento aqui pressionando o R, X. Por quê? Porque aqui ele está no eixo X. Se a gente ver aqui em cima e dar um G, Z, que eu vou subir ele um pouquinho aqui. Deixa eu entender aqui que parece que o nosso 3D não está de acordo com a imagem de fundo, né? No caso, se vocês verem aqui na frente, a gente está com uma imagem frontal, só que o nosso capacete ele tá de costas. Como é que eu resolvo isso? Então a gente seleciona, dá um tab, a gente pode vir em R, Z, no caso eu só quero movimentar o eixo Z na rotação, e eu vou apertar 90. Isso vai fazer com que ele mude de direção aqui, mas no caso seria do outro lado. Então vou fazer mais uma rotação aqui e eu vou deixar ele, vou rotacionar mais uma vez para deixar ele certinho. No caso aqui, se vocês perceberem, ó, ele tá de frente e aqui ele tá também na lateral certinho. Então é só eu vir aqui, mudar a posição ele no eixo X, e aqui eu coloco ele no eixo Y de acordo com a nossa imagem de fundo. Se eu voltar aqui pro Solid, ó, ele já tá certinho a posição do capacete dele. Isso são ajustes, pessoais, que a gente pode ir realizando. Então é muito interessante a gente ter um pouquinho de paciência na modelagem, porque é teste e erro. Então você vai começar a deduzir algumas coisas aí para você melhorar, resolver alguns problemas na sua modelagem. Então voltando aqui, eu vou dar um Z Wireframe e eu vou começar a colocar meu capacete aí de acordo com a nossa imagem de fundo aí. Então eu vou pegar aqui, ó, essas duas bases, eu vou aumentar mais um pouquinho. Se eu vir em Solid, essa daqui é o nosso mirror, né? Então tudo que eu modelar aqui
vai aparecer aqui também. Então eu posso vir aqui no wireframe, vai ficar um pouquinho mais fácil, e eu vou ajustar aqui, ó, aqui embaixo, para ficar igualzinho no nosso desenho. Eu vou ajustar também essa parte aqui, vou subindo um pouquinho, e vocês podem perceber que aqui ele também já vai colocando certinho também no nosso outro eixo. Aqui eu vou adaptando também. Aqui por enquanto não vou mexer, vou deixar aqui para a gente adicionar depois. E na parte frontal aqui a gente já vai começar a mexer. Eu vou arrastar um pouquinho no eixo X. Na verdade, interessante isso daqui, né? Porque o Mandaloriano ele tem essa parte do capacete que é um relevo, né? Então a gente tem que fazer ela uma entrada para dentro, né? Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso daqui. A gente pega, eu vou dar um Ctrl R, automaticamente ele vai selecionar uma área de recorte. Eu vou dar uma seleção aqui embaixo, fechou? E aqui eu vou arrastar esse esquema um pouquinho aqui pro lado. E eu também quero então mais ou menos a viseira, para deixar certinho aqui, eu vou colocar isso daqui um pouquinho para frente, vou dar um GX aqui nessa área, vou adaptando aqui e eu vou colocar essa área aqui também, eu vou colocar um pouquinho para frente, na verdade quase igual aqui essa parte do meio. Então eu vou arrastando devagarinho cada área aqui certinho. Esse daqui um pouquinho mais, né? E vou jogando aqui também para frente. Fechou. Agora a gente pode colocar essa parte que seria a visão dele, né? Parte dos olhos. Então a gente vai colocar aqui um pouquinho para cima essa área. Vamos selecionar esse aqui. Para você que está começando e se sente um pouco perdido, é interessante, fica calmo por enquanto, que aos poucos você já vai pegando o jeito. E aqui, ó, quando eu seleciono essa parte do eixo X, a gente automaticamente o Y também já vai se mexendo aqui também. Então isso daqui serve para facilitar a nossa modelagem. Aqui acaba acontecendo uma coisa interessante, ó. Quando eu seleciono aqui e eu mexo, pode perceber que aqui ele mexeu, só que aqui ele não mexeu. É porque eu estou selecionando essa parte de trás do meu capacete, né? Como ele está em modo wireframe, não sólido, ele acaba selecionando até a parte de trás. Então só dá um Ctrl Z aqui, selecionar essa parte da frente, ou talvez selecionar já direto aqui na nossa visão lateral, que você também consegue mexer essa parte aí. Se eu voltar aqui, então wireframe, eu vou selecionar essa parte aqui e essa. Deixa eu colocar sólido que vai ficar mais fácil. E eu vou colocar agora, apertar um E, né? Um EX, que eu vou começar a fazer o que? Eu faço um relevo no nosso
capacete. Olha que legal aqui, ó, que ele ficou. Então só voltando para vocês entenderem, o E, X, eu aperto 2 vezes o X porque ele coloca em 2 ângulos, né, o eixo X. Então eu coloco mais um X para ele ficar retinho. Olha que legal, você diminui o tanto que você quer e eu vou diminuir até ele ficar certinho aqui no nosso desenho de base, né. Eu posso vir aqui até dar um delete nessas faces aqui que ficou a mais, para ficar certinho nossa modelagem. Bem, vamos vir agora aqui e começar a fazer essa parte do capacete aqui, né, que tem um visual bem moderno, bem interessante, desde os filmes antigos do Star Wars. A gente pode vir aqui então dar um wireframe e eu vou pegar mais ou menos a visão mais ou menos de como fica a nossa divisão aqui desse relevo do capacete, né. Eu vou vir com Ctrl R novamente, vou selecionar mais ou menos aqui onde tem essa divisão e vou fazer mais 3 divisões aqui com Ctrl R também, dando um clique. Eu vou fazendo divisões no capacete aqui pra gente modelar essa área que seria da bochecha, né, falando assim, mas essa área da bochecha do Mandaloriano é bem complicada, então, mas dá certo, a gente vai modelar aqui. Vamos voltar aqui em Airframe e eu vou começar a posicionar o meu objeto, as minhas faces de acordo com o rosto dele. Então vou vir aqui, ó, se vocês perceberem, ele tem, acho que eu vou até colocar a mesma imagem aqui, só que tirar eu vou tirar o wireframe só para eu ter aí como base aí como é que vai ficando. Então eu vou ajeitando aqui essa parte de cima, arrastando as arestas que eu tenho aqui, né, e eu vou arrastando também, fazendo meio que vocês já podem perceber que tá tomando formato aqui, e eu vou ajeitando ele de acordo com o nosso desenho. Deixa eu voltar aqui como olha que interessante, a gente não consegue ver aqui, mas se eu tirar, ele basicamente já está tomando a mesma forma que o meu desenho tem, né. Selecionar essas duas partes, colocar um pouquinho para frente. Eu vou até arrastar essa parte um pouquinho para cá. Eu vou jogando esse também um pouquinho pro lado. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Ele tá, a gente primeiro tá meio que desenhando em 2D em cima do nosso 3D, né, seria. Para depois a gente ter aí um relevo, né, certinho do 3D. É só pra gente pegar como base. Então a gente vai, agora a gente arrasta esse aqui um pouquinho para dentro, que nem do capacete. Olha que legal. Arrasta esse até essa parte aqui também. Olha que interessante. Então a gente começa a fazer essa parte da bochecha do Mandaloriano aí. Dessa parte aqui seria mais adaptação mesmo, que vocês podem ver aí. A gente pode jogar um pouquinho para trás, ir ajustando aos poucos, e a gente vai jogando também essa, acho que até o capacete dele nessa parte essa parte aqui é um pouquinho mais para trás, né? Então vou jogar aqui também
fazer a outra parte de baixo aqui. Então vou vir no Wireframe e vou selecionar essas 3 partes e vou começar só cuidado para não, que nem eu fiz aqui, eu acabei selecionando uma parte lá de trás, então acabei errando aqui. É um pouquinho mais complexa essa parte, porque a gente pode acabar confundindo, né, com essa parte de fundo, né? Mas a gente pode ir selecionando aqui essas partes da frente. Como base a gente vai olhando aqui essa lateral aqui para ver se está selecionando, né, tudo certinho. Eu posso selecionar por aqui também, vai ficando mais fácil. Eu vou ajustando aos poucos. Aqui seria interessante se eu voltar. Aqui vocês podem ver que tem tipo uma paredinha, né? Ele dá uma inclinada para dentro, só que ele tem uma paredinha aqui, e nessa paredinha a gente teria que fazer meio que reto, né? Essa divisão aqui, né? Que seria essa daqui. Então posso vir com Ctrl R e bem no cantinho aqui eu seleciono essas 3 aqui e eu consigo mexer elas aqui para ficar certinho. Ou seja, eu vou, só para vocês entenderem, eu vou fazendo essa paredinha, que seria a mesma que essa daqui, de um outro jeito aí. Eu adicionei. Ó que legal, já tá ficando bem bacana o nosso Mandaloriano. Não se preocupem com esse formato quadradão, que a gente vai suavizar tudo depois. E a gente vai colocando aí tudo certinho. Eu vou... A parte agora do... que seria das bochechas. É ruim falar bochecha, né? Seria certo falar um termo específico, mas vai bochecha mesmo do Mandaloriano. E vocês podem perceber que além de ela entrar um pouquinho para dentro, ela faz uma curvinha, né? Tipo, colocando aqui, essa curva do capacete do Mandaloriano, ela é contínua e vai bem aqui na pontinha, né? Então, aqui no nosso capacete, ela tá fazendo uma curva, só que aqui ela tá reta. Então, pra vocês entenderem, ela teria que ficar mais ou menos assim. Vai ela fazer a curva também. Então, o que a gente pode fazer? Isso daí é teste e ajuste, viu, pessoal? Vocês vão pegando prática e com o tempo vocês vão vendo que é bem simples mexer nessa área, né? Vamos colocar aí mais um mais um recorte aqui, só pra gente ter só pra adaptar melhor essa curva, né? Eu vou até colocar um pouquinho para trás aqui. Na verdade seria um pouquinho mais para frente. Vou jogar para frente aqui.
vou arrastando aqui também um pouquinho essa parte para ficar igual. Vou arrastar até um pouquinho mais para frente. É interessante a gente ir adaptando também por aqui, né? Essa daqui pra frente, essa daqui também. A gente sempre vai checando no nosso modo sólido, né? Se tá ficando legal, se essa é a ideia mesmo. É um pouquinho complexo trabalhar com 3 dimensões, né? Envolve muita. Se o 2D já envolvia um pouco de paciência, o 3D então já é um pouquinho mais complexo, só que nada é tão... Tudo se pega à prática, né? Com o tempo. Então vocês podem ver aí que poucos segundos aí, essa parte é mais difícil, a gente já conseguiu eliminar aí, fazendo do Mandaloriano. Agora como é que eu faço essa parte atrás do capacete, né, que seria esse elemento, né, que eles inseriram no visual dele. Eu vou adicionar mais um objeto dentro aqui para ficar mais interessante. Então eu coloquei aqui de lado só para a gente ter como referência. E eu vou adicionar aqui um cubo, né, para ficar mais fácil. Aqui no caso ele até adiciona um outro cubo, porque ele está em mirror. Pensando bem até, eu acho que vou colocar aqui como... Acho que vou adicionar um objeto à parte. Então vou dar um tab e vou adicionar um outro objeto, um cubo. Vou vir aqui, vou dar um S para diminuir. Mais ou menos aqui na metade do Mandaloriano eu vou posicionar ele e vou colocar ele aqui bem encaixado, como se fosse essa parte aqui de trás, né? Então vou dar um SX para diminuir ele e vou posicionar ele aqui. Daí eu seleciono essa parte de cima, né? Venho aqui em cima, seleciono faces, vou até sair desse modo Warframe e vou colocar ele aqui no modo de sólido, vai ficar mais fácil da gente modelar. Vou subir mais ou menos até aqui. E assim eu vou começar a fazer essa parte aqui de dentro. No caso ele tem dentro dele tem alguns metais, né? Então eu posso selecionar essa face aqui, dar um E, clicar em cima, dar um S, que eu vou diminuir aqui, dar um SZ e eu vou dar mais um E para dentro aqui. No caso eu posso até passar por dentro do personagem aqui. Eu vou vir aqui também e vou adicionar mais um cubo e vou colocar ele dentro aqui. Vou apertar um S. Vou diminuir bem pequenininho aqui. Olha que legal. E vou adicionar, diminuir a altura com SZ, né? E o SX ele vai, SY, né? Perdão. Eu vou posicionar ele também mais ou menos no centro aqui, para ficar certinho do Mandaloriano. Até o cubo aqui, bem no centro. Fechou então. Daí eu começo a fazer essas escamas, tipo umas escamas, né? Não precisa ser totalmente igual, mas a gente faz o que? Eu vou dar um Ctrl R
Eu vou dar um Ctrl R aqui também. Mais ou menos igual. E vou selecionar essas duas partes aqui de baixo. E vou dar um EZ. Ou melhor, eu vou selecionar os dois lados opostos e dar um EZ. E eu seleciono tudo com Ctrl L e dou um SZ. E eu faço essa parte aqui também das escamas atrás do capacete. Eu diminuo um pouquinho, né, para baixo. Podem perceber que é um pouquinho tombado, um pouquinho para fora, né? Então posso vir aqui Ctrl L e dar um RY. Como ele tá passando aqui para fora, que ele tá relando nessa parte do cubo, vou dar um SX, SY, aliás. Vou dar um RY também, para ele ficar certinho. E aqui eu começo a adicionar vários desses. Como é que eu adiciono? Eu posso apertar o E e Z, que eu vou começar a adicionar várias camadas aí. Olha que interessante, já fica aí certinho o nosso objeto. Essa parte da curva, como é que a gente faz então? A gente vai fazer dentro desse objeto que a gente tem aqui. Eu vou dar um Shift, um Tab, aliás, para cair no modo de edição, e vou adicionar um círculo. Nesse círculo eu vou dar um RX90 para ele ficar na verdade ele vai ficar desse lado aqui. Eu vou posicionar ele mais ou menos do lado do capacete aqui. Vou dar um S. Eu vou dar um SZ para ficar no tamanho certinho. Até um SX. E vou levantar um pouquinho ele aqui, tacar um pouquinho para frente. Fechou aqui na lateral. Eu volto aqui pro meu lado da frente e coloco ele bem aonde vai começar essa parte aqui do capacete, que tem essa volta, né? E eu vou também pressionar aqui. Antes de fazer isso, eu vou deletar essa parte aqui de baixo, né? Então eu vou em Solid, dou um Ctrl e eu desseleciono. Se eu dar um Ctrl L, eu seleciono todo esse círculo, né? Se eu for pressionar Ctrl e arrastando, eu vou desselecionando ele também. Daí eu dou um Delete Face, Delete arestas, aliás, vértices. Acho que é Edge que ele deleta certinho. Aí. E eu vou fazer o mesmo esquema aqui de colocar na posição certinha, frontal também. Então eu vou apertar um E, Y. Antes de fazer isso, é legal aqui no Mirror tá Clipping. Por que o Clipping? O Clipping serve pra gente não acontecer isso daqui. Se eu der um E agora, eu vou
ultrapassar a minha divisão do mirror, né? Com o clipping ele não faz isso. Eu simplesmente consigo aumentar a minha modelagem no eixo certo, e agora ele não tem mais nenhuma divisão, ele fica certinho na minha modelagem. Aqui então, pessoal, vamos finalizando a nossa modelagem 3D do capacete. E nessa parte aqui da orelha então, eu posicionei o E colocando um pouquinho para dentro do nosso capacete. E nessa área aqui, vocês podem ver que tem alguns detalhes. O que a gente pode fazer com esses detalhes aqui? A gente pode selecionar toda essa área da orelha, né, do Mandaloriano, e a gente pode pressionar um E. E nessa parte aqui eu vou descer um pouquinho, ficar certo. E eu vou vir aqui também, só pegando como referências aqui, ele tem mais um círculo. Para modelar, e tem mais um círculo dentro do círculo, né? Então eu vou vir aqui com mais um E. Vou pressionar mais um E também aqui. Olha só que legal. Vou dar um Ctrl R. Na verdade eu vou fazer um esquema diferente aqui. Essa área aqui eu posso dar um EY, né? Eu coloco ela um pouquinho para dentro aqui, que nem o capacete. E eu posso vir aqui também, dar um Ctrl R. Deixa eu pensar. E eu posso vir aqui, ó, com Ctrl R eu consigo fazer esse círculo aqui, né? Então eu vou ajustar para ele ficar mais ou menos parecido com o desenho aqui. Então eu vou ajustar aqui para ficar retinho. Eu vou diminuindo também esse círculo manualmente. Então eu posso vir colocar aqui, vou descendo ele um pouquinho também. E vou ajustando aqui o meu círculo, né? Como se fosse aqui do Mandaloriano. Eu vou dar um Ctrl R também. Então eu finalizo aqui e agora eu seleciono as faces, né? Aqui
eu dou um E aqui. Olha só que interessante, ele já fica certinho também. E para finalizar essa parte de baixo, que seria esse cubo aqui, também eu já finalizo. Então, modelado aí nosso Mandaloriano, pessoal. Olha que interessante que ele ficou. Vamos só deixar ele um visual um pouquinho melhor com o nossa ferramenta de Smooth. Se a gente vir aqui, a gente pode vir em Object, Smooth. Ele vai ficar com essa cara de PlayStation 1, mas a gente pode vir aqui em Mirror. Na verdade, na mesma ferramenta que a gente colocou Mirror, ADD Modifier e Subdivision Face. Que interessante. Se a gente colocar algumas camadas aqui, a gente vai começar a ganhar forma. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que ele ficou um pouquinho não do jeito que a gente queria. O que a gente faz com isso? A gente dá um Ctrl R e corta um pouquinho aqui. Olha, a gente pode até selecionar essa parte, pressionar um E, que ele vai cortar pra gente certinho. Ele vai começar a dividir o nosso 3D, né? Então a gente pode vir aqui também na parte de dentro, selecionar as faces, pressionar o E, dar um clique, e aqui a gente faz diferente. A gente vem com Ctrl R, seleciona essa parte também. Com Ctrl R aqui e vou aumentando essa parte de suavização, né? Então, finalizado aí, pessoal, nosso capacete do Mandaloriano. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente colocou aí, eu coloquei uma HDR atrás de fundo, né, para situar meio que o estilo faroeste, né, que a série pega, e coloquei também umas cores aí, um pouquinho em tom de azul. E na próxima aula, então, do Mandaloriano, a gente vai colocar aí a textura mais metálica, um pouquinho mais de reflexo, né, nessa parte do visor dele, que vai ficar bem legal aí. E essa parte como vocês podem ver, eu dei uma melhorada na suavização, na modelagem, dei uma entrada maior aqui na parte do olho. Então, creio que ficou bem legal aí essa modelagem do capacete. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no nosso canal, deixem já seu like. Caso vocês estejam vendo pelas redes sociais, não deixe de nos seguir, porque a gente está trazendo muito conteúdo legal. Então é isso aí, pessoal, e até mais.